E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Mavi Moreira e hoje eu vou falar de Duna, dirigido pelo Denis Villeneuve. O novo filme de Duna tem recursos criativos que lembram muito o antigo de 84, dirigido pelo David Lynch. Porém, dessa vez, a direção consegue colocar uma ótica muito mais assertiva, que consegue transmitir toda a essência dos livros e de todas as sagas, dessa vez conseguindo prender o público mesmo com a considerada longa duração. No que diz respeito ao roteiro, o mesmo é lento e sem muitos diálogos. E os diálogos presentes não são tão expositivos. E o que eu acho que eu mais gostei em relação a isso é que ele se utiliza de outras maneiras para conseguir contar a história, como uma linguagem de sinais própria do filme e os olhares trocados entre os personagens principais, que também comunicam muito. O filme contém várias cenas que são muito contemplativas e que tem o principal objetivo nos deixar mais íntimos do personagem principal. Porém, algumas dessas cenas me soaram um pouco desnecessárias, porque a gente já tem uma fácil identificação com o personagem do Paul Atreides, porque ele é o estereótipo do Salvador messiânico, coisa que a gente já tá muito acostumado no nosso dia a dia, pela nossa cultura de Jesus Cristo e tal. Então a gente já viu essa história ser contada. Essas cenas soaram muito desnecessárias porque elas diminuíram da complexidade que outros personagens, como a Lady Jessica, a mãe do Paul Atreides, deveria ter tido, já que no próximo filme, que vai continuar de onde esse filme terminou, pra concluir de fato a história do primeiro livro, esse desenvolvimento de personagem não vai ocorrer, porque vai focar realmente no desenvolver da história, da macrotrama. Contém várias cenas que emulam gravações aéreas do planeta Arrakis, ou planeta Duna, que o transforma em um personagem muito cheio de personalidade dentro da história. O clássico personagem irritadiço, que tem várias explosões de raiva. E eu digo isso porque reflete no comportamento do planeta em relação aos personagens. É um planeta cheio de tempestades de areias, sem muitos cenários, sem muitas localidades diferentes que não sejam um monte de areia para tudo que você olhar. E os clássicos vermes de areia, que dessa vez tiveram um design digno à sua grandiosidade. O filme parece ter no seu subtexto uma certa crítica ao colonialismo que vem do livro mesmo, que é o fato de que a relação entre o povo nativo de Arrakis e o império estabelecido dentro da narrativa é representado lá principalmente pela casa dos Hanouken e do Atreides, na qual o nosso personagem principal faz, que é como se até mesmo nas vestimentas escolhidas pelo filme mostrar os personagens nativos com vestimentas e com hábitos que lembram mais aos povos árabes, enquanto principalmente a família dos Atreides, que é a que a gente acompanha ao longo do filme, tem vestimentas e comportamentos que lembram mais os povos europeus e alguns utensílios que você vê que são baseados em utensílios asiáticos. A direção do Villeneuve é muito competente, conseguindo nos transportar e nos fazer identificar quando o nosso personagem tá sonhando, quando ele tá só delirando mesmo, loucaço, quando ele tá triste, quando ele tá com raiva. Utiliza de pongês e contra-pongês pra colocar os personagens em posição de superioridade e também planos apertados pra nos mostrar os personagens que estão se sentindo diminutos. Dosar muito bem a quantidade de computação gráfica dentro do filme, que é muito bem utilizada e é muito bonita por si só, os gráficos utilizados. A edição de colocar efeitos que emulam a noite americana em momentos que você vê que a gravação não tava tão escura assim, mas que a própria narrativa precisava que se passasse em um horário mais anoitecido. Então você vê a equipe de recursos visuais entrando em ação. Então tudo isso é muito bem dosado pela direção. A trilha sonora, que acompanha grande parte dos momentos grandiosos do filme, também é uma trilha sonora muito agradável de se ouvir, que você já consegue reconhecer uma certa personalidade, apesar de eu achar que não foi marcante o suficiente. Ele possui uma grandiosidade que lembra a da trilogia O Senhor dos Anéis. Se você gostou de Duna e está gostando do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo quando sair aqui no canal. As atuações do filme são bem competentes, com destaque ao Timothée Chalamet, ao Oscar Isaac, que faz o pai dele, e a Rebecca Ferguson, que faz a mãe dele. Alguns plot twists e pequenos plots do filme em si não são entregues pelas atuações dos personagens secundários,
que eu senti falta enquanto eu assisti a Duna, e principalmente depois que o filme terminou, é que faltou aquele quê de filme épico, aquele filme que entra pra história como foi Senhor dos Anéis e Harry Potter e essas grandes sagas. E não só pela história dessas sagas propriamente ditas, porque eu gosto muito da história de Duna, mas nesse filme específico faltou essa pequena coisa, esse pequeno detalhe que passou muito durante a minha análise do filme. E eu acho que um ponto que talvez tenha contribuído pra isso foi que durante as batalhas, que são pontuais, mas que são bem coreografadas, bem dirigidas durante o filme, foi a falta de sangue durante essa violência. Porque assim, dá pra entender que eles estão todos cobertos, né? Porque o clima árido não permite que você utilize roupas que possibilitem ver a exposição do sangue dos personagens. Mas eu acho que esse detalhe poderia ser contornado, entendeu? Eu acho que foi mais uma escolha mesmo, criativa, mas que me incomodou muito, porque a gente tá vendo uma batalha mortal, ou principalmente uma guerra, um confronto grande, e a gente espera ver essa violência e ficar impactado com isso. E isso faltou em Duna. Evidentemente, o filme de 84 conseguiu transportar e transformar os Hanukkah, os principais vilões do filme, em algo bem mais assustador, pela presença de sangue. Mais uma batalha política, um confronto entre grandes autoridades, do que algo que de fato se reflete entre os soldados e a população. Apesar de a gente saber que a população, principalmente a população nativa de Arrak, está sofrendo e está sendo dizimada. E a gente sabe que nem dentro dessas grandes obras de ficção tem-se a utilização de batalhas políticas, principalmente em Star Wars, que tem um plot político de todo o sistema lá muito desenvolvido, e que inclusive o George Lucas se inspirou muito no livro de Duna para construir a sua própria mitologia. O temperinho que falta nesse filme de Duna certas fechações de ciclo que ocorrem dentro do filme ao longo da narrativa, que não recebem um destaque tão grande e uma maior reparo e detalhe da direção e também do roteiro, para que no final, quando o filme acabasse, mesmo não chegando muito bem a um ponto crucial da narrativa, deixando isso pro segundo filme, e obviamente o clímax do livro sendo adaptado pro segundo filme, a gente não sente essa sensação de que um ciclo grande terminou, como no primeiro Senhor dos Anéis, que também deixa grande parte do desenvolvimento pro segundo filme e, claro, pro terceiro filme, mas que a gente tem uma sensação de que, ok, um pedaço dessa jornada finalizou e a gente sabe que vai continuar muito nos próximos filmes que vão ter. E nisso a gente não sente esse gosto claro quando acaba o filme de Duna. O filme acaba refletindo muito do seu protagonista, Paul Atreides, que é pouco emotivo e ressentido por não seguir a vida da maneira com que ele plenamente quer. O personagem vive nesse conflito de não ter sido gerado exatamente com amor, e sim somente o fruto de uma profecia muito antiga que ele mal compreende. E parece que o filme de Duna e o próprio Villeneuve não compreende alguns aspectos que poderiam ter transformado o primeiro filme dessa grande narrativa em algo muito mais épico do que realmente deveria ser. Mas como um filme por si só, e não só daquele que ele deveria ser, é um filme muito bom e muito agradável, principalmente para os fãs da grande franquia de livros, que agora podem se sentir contentes em terem uma boa adaptação da sua querida obra Duna. Claro que para um filme desses que eu gostei muito, eu vou dar 4 estrelas. E se você gostou de Duna também, assim como eu, confere aí se você já se inscreveu no canal, se ativou as notificações, e deixa no like nesse vídeo pro YouTube entender que você tá gostando do canal e recomendar o vídeo para mais pessoas que também gostaram muito de Duna. E até a próxima análise.